Brasil é um país onde o fogo costuma ser o melhor amigo da mentira. Arquivos que deveriam durar séculos viram cinzas em porões de cartórios e tribunais. Mas algumas verdades são pesadas demais para serem consumidas pelas chamas. O que você vai ouvir agora não é uma lenda de ninar, mas um segredo de Estado, um escândalo nacional documentado em registros militares que a elite imperial tentou apagar. Tudo o que restou foram fragmentos de uma traição que começou sob o sol de uma fazenda. O barão de Itapemirim não era apenas um homem rico e influente. Ele era a lei dentro de suas terras, um mestre da manipulação e do prestígio social. Mas em 1865, o destino bateu à sua porta com o cheiro de pólvora da Guerra do Paraguai. A convocação era clara. O herdeiro do barão deveria marchar para o fronte de batalha. O filho do nobre, um jovem indolente criado no luxo, não possuía a fibra para a guerra. O medo de ver sua linhagem interrompida fez o barão arquitetar um plano diabólico. O barão olhou para sua propriedade e encontrou a solução em um homem chamado Benedito. Benedito não era um soldado comum, ele era um escravizado com um dom sobrenatural. Sua mente funcionava como uma câmera fotográfica, capaz de mapear terrenos com um único olhar. Ele conseguia desenhar rios, trilhas e pântanos com uma precisão que nenhum general possuía. O barão sabia que o exército brasileiro daria qualquer coisa por um guia com esse talento. Mas para convencer Benedito a morrer em nome de outro, o preço teria que ser alto. Naquela noite, um pacto de sangue foi selado com cera oficial e promessas solenes. O barão assinou, a rogo, um documento que mudaria o destino de duas famílias para sempre. A proposta era simples. Benedito assumiria a identidade do filho do barão na guerra. Se ele retornasse vivo, a recompensa seria a liberdade total e imediata. Mais do que isso, o barão deu sua palavra de honra de que cuidaria de uma pessoa especial. O pai de Benedito, o idoso João Macamba, seria sustentado pela Casa Grande até o fim da vida. João Macamba já não tinha forças para o trabalho pesado e dependia inteiramente do filho. O barão prometeu que o velho teria comida farta, remédios e o conforto que nunca conheceu. Benedito aceitou o fardo da guerra para garantir a sobrevivência e a dignidade do pai. O registro militar de 1865 mostra uma fraude grosseira que o tempo tentou esconder. O nome no alistamento era o do herdeiro, mas o corpo que marchava era o de Benedito. O império aceitou a mentira porque precisava desesperadamente de homens que conhecessem o chão. Enquanto Benedito seguia para o inferno verde do Chaco, o barão já preparava a traição. A tinta do contrato de liberdade mal havia secado quando o nobre mostrou sua verdadeira face. Para ele, um escravizado no fronte era apenas uma peça de xadrez que ele não pretendia recuperar. Inscreva-se no canal agora para não perder o desenrolar desta investigação histórica. O que você vai descobrir a seguir é como a ganância pode ser mais letal que uma bala de canhão. Esta história, enterrada pelo tempo no Brasil, precisa ser contada até o último detalhe. A guerra no Paraguai era um moedor de carne humana, um cenário de lama e sangue. Benedito atravessava pântanos que os generais brasileiros consideravam intransponíveis. Sua memória cartográfica salvou regimentos inteiros de emboscadas mortais dos paraguaios. Ele não era apenas um soldado. Ele se tornou a bússola humana de um exército perdido. Enquanto ele recebia condecorações no campo de batalha, o nome honrado era o do filho do barão. Benedito aceitava o anonimato, focado apenas na promessa de que seu pai estava seguro. Mas a quilômetros dali, na província do Espírito Santo, a realidade era outra. O barão de Itapemirim não tinha a menor intenção de gastar um centavo com João Macamba. Um livro de despesas da fazenda, descoberto décadas depois, revela a crueldade em estado puro. O barão deu uma ordem administrativa que o feitor da fazenda hesitou em cumprir. Ele determinou que as rações de João Macamba fossem cortadas drasticamente. O velho, que agora vivia sozinho em uma cabana isolada, começou a definhar dia após dia. O feitor, um homem acostumado com a violência, ainda guardava um resto de humanidade. Ele viu que os restos da mesa da Casa Grande eram jogados aos porcos todas as noites. Questionou o barão se não poderia dar as sobras para o velho João
que estava morrendo. A resposta do barão ecoou pelos corredores da fazenda como um decreto de morte. Ele olhou para o feitor com o desprezo de quem não enxerga um ser humano no outro. O resto é pro lixo, mas para o velho não vai nada, sentenciou o nobre. Aquela frase não foi apenas uma negação de alimento, foi um ato deliberado de extermínio. O barão queria eliminar qualquer testemunha do pacto que havia feito com Benedito. Se o pai morresse de fome, o vínculo emocional que trazia Benedito de volta seria quebrado. João Macamba morreu de inanição à vista da fartura insultuosa da Casa Grande. Ele faleceu em uma noite fria, chamando pelo filho que estava salvando o império. Seu corpo foi enterrado em uma cova rasa, sem marcação, como se ele nunca tivesse existido. O barão acreditava que o segredo estava enterrado junto com o velho João. Ele continuava a receber cartas elogiosas do fronte, destinadas ao seu filho herói. A mentira era perfeita, sustentada pelo sangue de um homem e pela fome de outro. Mas o barão cometeu um erro fatal que todos os tiranos cometem em algum momento. Ele subestimou a resistência de um homem que sobreviveu ao inferno do Chaco. Ele não sabia que Benedito não era apenas um soldado, mas um estrategista nato. No fronte, a lenda de Benedito crescia entre os soldados que ele guiava. Eles viam nele um líder silencioso, alguém que conhecia o valor da lealdade. Benedito guardava cada detalhe da guerra em sua mente, preparando-se para o retorno. Ele não sabia da morte do pai, mas sentia um aperto no peito a cada pôr do sol. A promessa de liberdade era o combustível que o mantinha vivo sob o fogo paraguaio. O que o barão não imaginava era que a guerra estava transformando Benedito em uma arma. Em 1870, os canhões finalmente silenciaram e os sobreviventes começaram a longa marcha de volta. O exército brasileiro retornava com glórias, mas muitos traziam cicatrizes invisíveis. Benedito trazia consigo documentos que o barão acreditava terem sido destruídos. Ao cruzar a fronteira de volta para o Brasil, ele não era mais o mesmo homem que partiu. Ele era um veterano condecorado sob um nome falso, carregando o peso de 1000 batalhas. Sua mente cartográfica já estava traçando o caminho de volta para a fazenda de Itapemirim. Inscreva-se no canal agora para descobrir como o confronto final entre o herói e o traidor aconteceu. A justiça no Brasil imperial era um jogo de cartas marcadas, mas Benedito tinha um trunfo. O que acontece quando um homem que não tem nada a perder decide cobrar uma dívida de sangue? O retorno não trouxe a liberdade prometida, mas o início de uma nova e perigosa caçada. Ao chegar à entrada da fazenda, Benedito não encontrou o sorriso do pai, mas o silêncio do cemitério. A notícia da morte de João Macamba correu pelas senzalas como um sussurro de revolta. O barão, ao saber do retorno de sua propriedade, não preparou um banquete de boas-vindas. Em vez de cumprir o pacto e entregar a carta de alforria, ele acionou seus capangas. Ele ordenou que Benedito fosse levado para o tronco imediatamente sob a acusação de deserção. Era uma acusação absurda, já que Benedito trazia as medalhas e os registros de combate. Mas naquelas terras, a palavra do barão valia mais do que qualquer prova militar. O objetivo era simples: executar Benedito sumariamente e apagar a prova viva da fraude. O sistema, no entanto, subestimou a liderança que Benedito havia construído na dor. Ele não era apenas um indivíduo, ele era o símbolo de todos que foram traídos pelo poder. E enquanto os capangas se aproximavam, algo mudou no olhar do veterano de guerra. Ele não correu, ele não implorou, e ele não se rendeu ao tronco da humilhação. Benedito deu um passo à frente e proferiu palavras que fizeram os capangas recuarem. O homem que sobreviveu às trincheiras de Curupaiti não tinha medo de chicotes de couro. A tensão no pátio da fazenda era tão densa que podia ser cortada com uma faca. Os outros escravizados pararam seus trabalhos e começaram a se aproximar, formando um círculo. Eles viram no soldado Benedito a esperança que o barão tentava esmagar há décadas. O barão gritou para que o açoitassem, mas ninguém se moveu para cumprir a ordem. O silêncio que se seguiu foi o prelúdio de uma tempestade que mudaria a história daquela vila. A vingança de Benedito estava apenas começando, e ela não seria feita com as mãos, mas com a verdade. Mas como um homem sozinho,
poderia derrubar um império de influência e mentiras? A resposta estava escondida no diário de um coronel que Benedito havia salvado nos campos do Paraguai. O documento continha o segredo que faria o barão de Itapemirim desejar nunca ter nascido. O pátio da fazenda Itapemirim transformou-se em um tabuleiro de xadrez, onde a vida e a morte eram as únicas peças em jogo. O barão, do alto de sua varanda de mármore, sentia o cheiro da insubordinação vindo do chão de terra batida. Ele não via mais o escravizado submisso que partira anos atrás, mas um soldado que conhecia a anatomia do medo. Benedito permanecia imóvel, segurando o pequeno diário de couro contra o peito, como se fosse um escudo sagrado. Os capangas do barão, homens rudes acostumados a quebrar vontades no chicote, hesitaram diante do olhar de quem já viu o fim do mundo. Havia uma autoridade no silêncio de Benedito que a autoridade do ouro do barão não conseguia calar. "Prendam esse desertor!" gritou o barão, sua voz falhando pela primeira vez em décadas de comando. "Ele traz mentiras e papéis roubados. Ele é uma propriedade que esqueceu seu lugar", continuou ele, tentando recuperar a pose. Mas as palavras do nobre batiam nas paredes da senzala e voltavam vazias, sem o eco da obediência de outrora. Benedito finalmente abriu a boca, e sua voz não era um pedido de clemência, mas uma sentença de tribunal. "Eu não sou um desertor, senhor barão. Eu sou o homem que morreu no lugar do seu filho em Curupaiti", disse ele. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que o som das correntes de um escravizado ao longe pareceu um trovão. A revelação caiu como uma granada no meio da vila, pois muitos ali sabiam do sacrifício do filho do barão. A farsa que sustentava o prestígio da família Itapemirim estava sendo rasgada diante de dezenas de testemunhas. Benedito deu um passo à frente, e cada movimento seu tinha a precisão de um homem treinado para a guerrilha. "Aqui estão os nomes dos generais que guiei. Aqui está a prova de que seu filho nunca saiu dos bordéis da capital", afirmou. O barão percebeu que a situação estava fugindo ao seu controle e sinalizou para o feitor Mor, um homem conhecido pela crueldade sem limites. O feitor sacou uma pistola de cano duplo, o metal brilhando sob o sol impiedoso daquela tarde de verão. A morte parecia inevitável, mas o barão não contava com o que o soldado Benedito havia trazido além de papéis. Ele havia trazido a tática do cerco, o conhecimento de que um líder nunca luta sozinho se sua causa for justa. Das sombras das árvores que circundavam o pátio, outros vultos começaram a surgir, movendo-se com uma sincronia assustadora. Eram os remanescentes de um quilombo vizinho e sobreviventes da guerra que Benedito havia recrutado no caminho de volta. Homens que, assim como ele, foram usados como bucha de canhão e descartados pela elite que os enviou para morrer. O barão agora não enfrentava apenas um homem, mas um exército de fantasmas que o sistema tentou enterrar. Inscreva-se no canal agora e acompanhe cada passo desta investigação sobre as feridas abertas do Brasil. O que você está vendo é o momento em que a história oficial começa a desmoronar diante da verdade dos oprimidos. Sua inscrição é o que garante que casos como o de Benedito e João Macamba nunca mais sejam esquecidos. O cerco estava montado, mas a verdadeira dor de Benedito não seria curada com a queda do feitor ou do barão. Cada vez que ele olhava para a cabana onde seu pai deveria estar, a imagem da inanição queimava sua alma. Ele imaginava João Macamba, o homem que lhe ensinou a ler o céu, definhando enquanto ele salvava generais. A crueldade do barão não foi apenas financeira. Foi uma tentativa de apagar a linhagem e a memória de Benedito. Se o pai morresse de fome, o filho não teria por quem voltar, tornando-se apenas mais uma baixa anônima no Chaco. "O resto é pro lixo", a frase do barão ecoava na mente de Benedito como o toque de um tambor de guerra. O feitor, percebendo que sua vida estava por um fio, tentou um último movimento desesperado para salvar o patrão. Ele disparou a pistola, mas o cano, mal cuidado pela arrogância, explodiu, ferindo suas próprias mãos e causando caos. No meio da fumaça e dos gritos, Benedito não se moveu, como se estivesse protegido por uma aura de invulnerabilidade. O barão, vendo seu cão de guarda caído, tentou fugir para dentro da casa grande,
trancando as pesadas portas de carvalho. Ele achava que as paredes grossas de pedra e cal seriam suficientes para protegê-lo da justiça que batia à sua porta. Lá dentro, ele começou a queimar papéis freneticamente, tentando destruir as provas da substituição ilegal de seu filho. Mas ele esqueceu que Benedito não precisava das portas abertas. Ele conhecia cada centímetro daquela fazenda. Ele havia mapeado aquela casa em sua mente quando ainda era criança, decorando cada passagem secreta e ponto cego. Enquanto o barão queimava o passado, Benedito organizava o futuro daqueles que o cercavam no pátio. A situação na vila de Itapemirim escalou para um nível que as autoridades provinciais não podiam mais ignorar. O juiz de paz e o delegado local foram chamados, mas eles eram compadres do barão e chegaram prontos para reprimir. O que eles encontraram, porém, não foi uma revolta desordenada, mas uma ocupação militar organizada e disciplinada. Benedito não permitiu que ninguém incendiasse a fazenda ou saqueasse as provisões, mantendo a disciplina do fronte. Ele queria um julgamento, não um massacre. Ele queria que a verdade fosse registrada nos livros oficiais que o barão controlava. A cada minuto que passava, a pressão sobre o nobre trancado em sua fortaleza aumentava de forma insuportável. Dentro da mansão, o filho do barão, o covarde herdeiro, chorava escondido embaixo de uma mesa de jantar luxuosa. O peso da mentira que ele viveu durante 5 anos agora ameaçava esmagá-lo junto com o teto de sua linhagem. Pai e filho estavam presos em uma gaiola de ouro, enquanto o homem que eles traíram ditava os termos da rendição. O delegado tentou intervir, sacando sua espada e ordenando que os negros voltassem para a senzala. Benedito apenas levantou o diário do coronel e gritou o nome de um oficial influente na corte do imperador Dom Pedro II. Este diário pertence ao coronel Vasconcelos, que me deve a vida. O senhor quer mesmo se opor a um herói do império? Desafiou. A menção a um oficial de alta patente e o registro físico da guerra mudaram o jogo de poder naquele instante. O juiz de paz, percebendo que o vento da política estava mudando, decidiu que era hora de agir com imparcialidade. Ele ordenou que o barão abrisse as portas para prestar esclarecimentos, sob pena de ser acusado de obstrução da justiça. Comente de qual lugar do Brasil você está assistindo a esta reconstituição histórica e qual caso você quer ver aqui. Sua participação ajuda a mostrar que o interesse pela nossa verdadeira história atravessa todas as fronteiras do país. Inscreva-se no canal para apoiar o resgate dessas vozes que foram silenciadas por séculos de opressão. As portas da Casa Grande finalmente se abriram, mas não para uma recepção de gala, mas para a entrada da realidade. O barão saiu cambaleando, coberto de fuligem dos papéis que tentou queimar. Com o rosto desfigurado pelo pânico, ele tentou manter a pose de nobre, mas suas mãos tremiam tanto que ele não conseguia segurar sua bengala de prata. Atrás dele, o herdeiro foi arrastado pela gola da camisa, uma visão patética diante dos homens que realmente lutaram. Benedito não usou a força física contra eles. Ele usou o peso da vergonha pública, que para um nobre era pior que a morte. Diante do juiz e da multidão, Benedito começou a ler em voz alta os trechos do diário que descreviam sua bravura. Cada palavra lida era como um prego no caixão da reputação do barão de Itapemirim. Os detalhes geográficos que Benedito fornecia eram provas incontestáveis de que ele esteve onde o herdeiro nunca pisou. O juiz de paz, vendo a evidência esmagadora, não teve outra escolha a não ser confiscar os documentos originais da fazenda. Mas o momento de maior tensão ainda estava por vir, quando o baú de documentos pessoais do barão foi trazido a público. Dentro dele, em meio a cartas de crédito e títulos de terra, estava o contrato original assinado a rogo por Benedito. O documento que garantia a liberdade dele e a proteção de seu pai, João Macamba, ainda existia. O barão tentou alegar que o contrato era falso, que fora obtido sob coação, mas o feitor ferido resolveu falar. Sentindo-se abandonado pelo patrão, o feitor confessou a ordem de deixar João Macamba morrer de fome. Ele me disse que o resto era pro lixo, que o velho não merecia nem as sobras, gritou o feitor entre gemidos. A fúria da multidão cresceu,
E o juiz de paz percebeu que, se não fizesse justiça ali, o pátio viraria um campo de batalha. Benedito olhou para o céu, como se pudesse ver o espírito de seu pai finalmente encontrando paz na verdade. Mas a justiça imperial era lenta, e o barão ainda tinha aliados poderosos na capital que poderiam reverter tudo. Benedito sabia que a batalha no pátio era apenas o começo de uma guerra jurídica exaustiva. Ele precisava de algo mais do que apenas documentos. Ele precisava de um símbolo que o Estado não pudesse ignorar. Foi então que ele revelou o segredo final que o coronel Vasconcelos havia confiado a ele antes de morrer no fronte. Era um anel de sinete imperial, uma honraria dada apenas aos heróis de guerra pessoalmente pelo imperador. O coronel o dera a Benedito como garantia de que sua identidade real seria reconhecida pela coroa brasileira. Ao ver o brilho do ouro imperial, o barão empalideceu, percebendo que sua traição havia atingido o próprio trono. A queda do barão era iminente, mas o sistema escravocrata faria um último esforço para se proteger. Uma carruagem oficial foi vista se aproximando em alta velocidade, trazendo ordens diretas da província. O que continha aquele envelope selado poderia libertar Benedito ou condená-lo à forca por alta traição. A carruagem oficial freou bruscamente, levantando uma cortina de poeira que cegou a todos por alguns segundos. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo som das ferraduras batendo no solo e pela respiração ofegante dos presentes. O barão de Itapemirim, em um último sopro de arrogância, ajeitou sua casaca e abriu um sorriso vitorioso. Ele estava certo de que seus contatos na província haviam enviado reforços para esmagar aquela rebelião insolente. Para um homem como ele, a justiça era um artigo de luxo que ele comprava e vendia conforme sua conveniência. Mas quando a porta da carruagem se abriu, o que saiu de lá não foi um aliado, mas o peso do império em forma de aço. Não era um delegado local, mas um auditor militar enviado diretamente pela corte do Rio de Janeiro. O escândalo da substituição ilegal de recrutas havia chegado aos ouvidos de generais que não aceitavam ser enganados. O oficial ignorou a mão estendida do barão e caminhou diretamente para o centro do pátio, onde Benedito o aguardava. O barão sentiu o chão desaparecer sob seus pés, enquanto o auditor retirava um documento com o selo real. Recebemos o diário do coronel Vasconcelos e os registros de campanha que provam uma fraude contra a coroa, anunciou o oficial. A voz do auditor não trazia emoção, apenas o frio gélido de uma sentença que já havia sido escrita em gabinetes distantes. Benedito entregou o anel de sinete imperial, o último fragmento de prova que faltava para selar o destino do traidor. O auditor examinou a joia e olhou para o herdeiro do barão, que ainda se encolhia atrás do pai como um animal acuado. A farsa de 5 anos, mantida à custa de sangue e fome, desmoronou em menos de 5 minutos de leitura oficial. O senhor está preso por fraude militar, traição ao império e crime de inanição deliberada, sentenciou o auditor. O barão tentou balbuciar uma defesa, falando sobre sua lealdade e suas terras, mas as palavras morriam em sua garganta seca. O delegado local, percebendo que o poder havia mudado de mãos, não hesitou em algemar o homem que antes o subornava. O senhor de terras agora era apenas um prisioneiro comum, exposto diante daqueles que ele acreditava serem sua propriedade. O olhar de Benedito, porém, não buscava apenas a prisão do vilão, mas a reparação da honra de seu sangue. Ele exigiu que o juiz de paz ali presente lavrasse imediatamente a certidão de óbito de João Macamba com a causa real. O barão foi obrigado a ouvir, diante de todos, o registro oficial de que ele deixou um idoso morrer para economizar restos de mesa. A frase "o resto é pro lixo" foi citada no depoimento do feitor, ficando marcada para sempre nos anais da justiça provincial. O prestígio da família Itapemirim foi devorado pela mesma vergonha que eles tentaram esconder sob as cinzas da guerra. Inscreva-se no canal para garantir que histórias de resistência como esta continuem a ser contadas e documentadas. Este é o momento em que o registro oficial deixa de ser uma mentira e passa a ser a voz de quem foi silenciado. Acompanhe o final desta jornada, pois a justiça de Benedito
foi mais profunda do que apenas correntes e celas. Com a prisão do barão, a fazenda Itapemirim entrou em um processo de confisco imediato para pagar as dívidas de guerra. O Estado brasileiro, em um raro momento de lucidez histórica, reconheceu os serviços prestados pelo soldado Benedito. Ele não recebeu apenas a liberdade, mas a posse das terras onde seu pai havia sido enterrado sem honras. Benedito transformou a antiga senzala em um memorial e a Casa Grande em um refúgio para veteranos negros da guerra. Aqueles que voltaram do Paraguai com cicatrizes e sem amparo encontraram naquelas terras um novo sentido para a luta. A vingança do Quilombo não foi feita com fogo, mas com a ocupação digna e o trabalho livre. O herdeiro do barão, o jovem que nunca pegou em uma arma, foi condenado a servir na marinha em postos degradantes. Ele passou o resto de seus dias limpando o convés de navios que carregavam verdadeiros heróis para o combate. O destino foi irônico. O homem que teve medo do fronte terminou sua vida cercado pelo cheiro de pólvora que tanto temia. O barão de Itapemirim morreu na prisão alguns anos depois, esquecido por seus pares e pela elite que o idolatrava. Suas terras confiscadas tornaram-se um símbolo de que a impunidade tem um limite, mesmo no Brasil imperial. Mas a maior vitória de Benedito não foi o título de terra, mas um pequeno pedaço de papel que ele carregava sempre. Ele foi ao cartório da vila e exigiu que o nome Benedito, propriedade de Itapemirim, fosse riscado de todos os livros. Em seu lugar ele registrou Benedito Macamba, herói de guerra e homem livre por mérito próprio. O nome de seu pai, João Macamba, foi restaurado no registro paroquial como um cidadão que serviu ao país através de seu filho. O túmulo de João Macamba recebeu uma lápide de mármore branco, paga com o soldo que Benedito acumulou na guerra. Nela não havia referências à fazenda, mas uma inscrição que dizia: "Aqui jaz um pai que alimentou a coragem de um herói." Benedito costumava sentar-se ali todas as tardes, observando o pôr do sol e lembrando-se da cartografia daquela vida. A história de Benedito e do barão de Itapemirim ficou escondida por décadas em arquivos militares rasurados. Muitos tentaram apagar o fato de que um homem negro foi o verdadeiro estrategista por trás de vitórias imperiais. Mas a verdade, como as águas do Chaco, sempre encontra um caminho para emergir através da lama. Este caso nos lembra que a escravidão no Brasil não foi apenas um sistema de trabalho, mas uma guerra de inteligências. Benedito usou sua mente cartográfica para vencer o inimigo no fronte e o opressor dentro de sua própria casa. Ele provou que o resto que o barão jogou no lixo era, na verdade, a fundação moral de uma nação inteira. A investigação deste caso termina aqui, mas as cinzas da história brasileira ainda escondem muitos outros segredos. Cada nome riscado em um livro de fazenda, cada certidão de óbito sem causa, é um grito que ainda precisa ser ouvido. Nós continuaremos a escavar o passado para que o presente não se perca em novas mentiras oficiais. Inscreva-se no canal para fazer parte deste resgate histórico e não deixe que a verdade seja enterrada novamente. Comente abaixo qual deve ser o próximo caso investigado aqui, do Brasil, porque o registro não pode desaparecer. A história é nossa, a memória é viva, e a justiça, mesmo que tardia, é o que nos mantém humanos. Obrigado por acompanhar esta jornada até o fim e por ajudar a manter acesa a chama da nossa memória coletiva. Fique atento ao próximo vídeo, onde traremos à luz mais um escândalo que a elite tentou esconder sob o tapete do tempo. Até a próxima investigação, aqui no canal que não deixa a história virar pó.